Bom, amados irmãos e irmãs, a palavra de hoje ela está lá em Mateus capítulo 21, versículo 33 a 43, 45, 46. E vai dizer para nós sobre a vinha, aonde diz: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo. Naquele tempo, dirigindo Jesus aos chefes dos sacerdotes, dos anciões do templo, do povo, disse-lhe: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a aos vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou os seus empregados aos vinhateiros para receber os seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram o outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros. Eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhe seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará a esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciões do povo responderam: com certeza mandará matar de novo, de modo violento, esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhes entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes as Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino dos céus, o reino de Deus, vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram a parábola de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Consideravam Jesus um profeta. Irmãos e irmãs, aqui nós percebemos os fariseus, eles entendendo a mensagem que Jesus estava falando ali justamente daquele povo de cabeça dura, povo de coração perverso, coração duro, coração incrédulo. E aí Jesus falava justamente deles, E Jesus contou essa parábola da vinha, aonde o produtor plantou a vinha, foi viajar para o estrangeiro e mandou seus empregados no tempo certo buscar a renda da colheita. E ali eles não queriam devolver a colheita, não queriam pagar a colheita. Eles mataram. Diversas vezes que o produtor mandava, os cobradores, eles matavam. Então ele pensou: bem, eu vou mandar meu filho, que é meu filho, eles vão respeitar. Pois bem, ele estava enganado. Mataram o filho, jogaram para fora da vinha para tomar a herança. Irmãos e irmãs, isso é para nós um exemplo muito grande, porque a gente percebe que Deus nos deu tudo. Deus nos deu a graça de conseguir conquistar tudo na vida, mas às vezes nós não temos observado por esse lado. Às vezes nós queremos esbanjar prazeres, curtições. Às vezes a gente tem um dinheirinho em mãos, a gente quer curtir, quer divertir à vontade, e a gente não percebe que a maior vontade de Deus é nós fazermos o bem a outro. E também nós precisamos entender que nós precisamos nos fortalecer espiritualmente, porque a fortaleza espiritual nos leva a entender que hoje nós estamos tendo, amanhã nós não sabemos. Porque a quem muito é dado, muito é confiado. A quem menos é dado, menos é confiado. E Jesus, aqui nessa parábola, ele foi muito feliz nessa parábola, onde coloca para nós, em parábola justamente para aquele povo que era de cabeça dura entender. Jesus falava dos povos de coração duro.
Jesus falava de mim, de você, pessoas às vezes que têm tido o coração duro para compreender a palavra de Deus. Ou às vezes até compreende, mas não vive. Jesus está dizendo justamente para esse tipo de pessoa. Porque às vezes nós deixamos entrar no ouvido, sair no outro, e nós não deixamos a palavra produzir efeito em nós. Irmãos, o maior desejo de Jesus é justamente que nós possamos ouvir a palavra, buscar essa palavra e deixar essa palavra produzir em nós. O maior desejo de Jesus é que nós às vezes nem falemos muito de nós, mas as nossas atitudes, as nossas ações, os nossos feitos já diz muito a nosso respeito. Basta passar diante de pessoas que nunca às vezes viu, nunca te viu, mas às vezes tem alguém ali próximo que te conhece demais e fala: você está vendo aquele ali? Aquele ali é fulano de tal, assim, sim. Ou seja, você não abriu a boca para falar nada sobre você. Apenas as suas atitudes já levou a conhecer quem é você. Quem é você? Às vezes a gente recebe até um título, né? Às vezes a gente recebe até um título. É fulano da ação social, fulano da catequese, fulano da renovação carismática, fulano ministro da Eucaristia. E já leva aqueles nomes, né? Justamente pela qualidade de pessoa que é. Ah, fulano, é fulano das visitas do hospital, é fulano que sempre faz ação social, ajuda as pessoas, ou seja, você é considerado uma pessoa através das suas atitudes, das suas ações, dos seus feitos, e é isso que Jesus mais quer de nós, que as nossas ações diz muito sobre nós. E aqui nós estamos vendo, no finalzinho dessa passagem, lá no versículo 42, onde Jesus ele deixa bem claro, fala assim: vós nunca lestes as escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Ou seja, Jesus está dizendo bem claro para mim e para você, meus amados irmãos, que quanto mais nós não damos valor a Ele, nós vamos percebendo que lá na frente nós vamos perceber que sem Ele nós não podemos ir a lugar nenhum. Porque a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Ou seja, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E nós nunca, jamais poderemos viver sem a graça, sem a bênção, sem a proteção de Deus, de Jesus, que precisa ser o princípio, o meio e o fim da nossa vida. Ele precisa estar no centro. Ele precisa estar no centro da nossa vida. Jesus sempre. Então é por isso que procuraram matá-lo. Mas eles ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Consideravam sim, porque ele é um profeta. E era um profeta naquele tempo também. Por isso que eu digo que ele era o mesmo ontem, hoje e sempre. Para a glória de Deus Pai, amém, aleluia. Que Deus abençoe a todos nós.